Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos aqui no painel de concessão de serviços delegados. Já compõe a mesa Sua Excelência o Ministro Afrânio Vilela, do Superior Tribunal de Justiça, Sua Excelência o Ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, Sua Senhoria o senhor Diogo Oliveira, atual presidente da Confederação Nacional das Seguradoras e também ex-ministro do Planejamento. Sua Senhoria, o senhor Leandro Marim, atual vice-presidente da EGEA, Saneamento, líder em operação de saneamento privado no país. E Sua Senhoria, o senhor Rafael Carneiro, advogado com experiência internacional na Espanha, na Alemanha, e também professor, coordenador da área de pesquisa de regulação no IDP, e também dedicado academicamente ao tema, tanto no mestrado e agora doutorando em Humboldt. Sem mais delongas, vamos passar aqui a palavra aos palestrantes e espero que aproveitem este tempo bastante caro e muito rico de debate em relação ao tema. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Afrânio Vilela. Tem 10 minutos, então boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do ministro do Tribunal de Contas, Dr. Benjamin Zimler, mas não posso também deixar de cumprimentar presentes aqui para minha alegria o ministro Mauro Campo, atual diretor da INFAM, Escola Nacional de Formação de Magistrados, e o próximo Corregedor Nacional de Justiça do Brasil, ministro Sebastião Reis, para nossa alegria, nosso eterno governador, nosso senador Anastasia, muito obrigado pela presença, meus familiares Gisela, Mateus e Isabela. Vejam bem, em 10 minutos a fala tem que ser curta, e ela sendo curta, vem aquele ditado antigo, né? A fala boa é a fala curta, e porque ela sendo curta, ela não precisa ser tão boa. Então eu vou nessa linha, né? Mas, resumidamente, eu não vou trazer aqui muita teoria, porque eu sei, olhando para todos, conheço muitos que estão aqui, conhecem mais teoria do que eu. Mas nós temos que lembrar que estamos sob a égide de uma Constituição cidadã, baseada em princípios iluministas, né, e humanitários. E a Constituição nada mais é do que uma carta que o povo, através dos seus representantes legitimamente escolhidos, segundo o eterno professor Vilela, da nossa Universidade Federal de Minas Gerais, escreve aos governantes atuais e aos governantes futuros, dizendo aquilo que o povo, que é fonte e direção de todo o poder, quer que retorne para ele a nível de serviços, né? Desculpe. Dentro desses serviços, que eu já os classifiquei como direitos fundamentais, como por exemplo, o de saneamento, de receber água em casa, o de andar no transporte coletivo bom, tempestivo em termos de horário, enfim, tudo aquilo que vai trazer o quê para o povo? Vai trazer felicidade, né? Não há outro sentido em viver numa democracia, senão um povo que tenha a alegria de estar naquele momento. E, para isso, ele tem que ter as comodidades necessárias para o seu dia a dia de trabalho laboral e também para o dia a dia de lazer. E o artigo 175 da nossa Constituição, ele vem e diz que é dever do Estado prestar serviços, em linhas gerais, eu estou dizendo, e tarifar esses serviços, né, mas principalmente ter serviços adequados. Então, é isso que eu gostaria de trazer para os senhores, principalmente lembrando que a nossa Lei 8987, da década
de 90, ela já previa que os serviços públicos, objetos de delegação, eles têm que ser adequados. Ser adequado significa o quê? Ser apropriado para aquilo que o cidadão necessita. Precisa ser eficiente. A Lei 14.133, ela é nova, e eu já estou sentindo, depois de 35 anos julgando causas no âmbito do direito público, onde trabalhamos muito com a 866, né? E estou sentindo um início de uma mudança na mentalidade do legislador brasileiro através da Lei 14.133, respeitados os entendimentos em contrários, até porque já começamos a receber no STJ alguns questionamentos sobre a Lei 14.133. Alguns dizem que ela veio para substituir a 866, a nossa antiga lei de licitações, antiga no sentido de mais tempo de vigência. Então, essas discussões já começaram. Ao meu sentir, é uma lei que não veio para substituir essa. Ela veio para dar um sentido geral em toda a legislação que cuida dessa parte de delegação. Então, ela manda um recado como uma lei nova, sem revogar, evidentemente, tácita ou expressamente, mas ela diz que ela gostaria, a intenção do legislador, de que todas as outras esferas, todos os entes, os estados, o Distrito Federal, os municípios e a União, né, seguissem mais ou menos a linha que ela traça, né? Então, a princípio, eu diria que ela não veio para, por exemplo, quando trata de concorrência, ela não veio para substituir o modelo tradicional de concorrência. Ela veio dar uma outra visão para esse tipo de coisa. Eu poderia começar apresentando para os senhores algumas novidades, por exemplo, no campo do pregão e da concorrência e suas diversidades. O pregão para bens e serviços comuns, esta concorrência para licitação de obras comuns e especiais, de bens e serviços considerados especiais, até de serviços técnicos de natureza intelectual, né? Isso tudo passa a ser adequada, a lei, a 14.133, passa a ser adequada para licitações de objetos regulamentados, inclusive, em outras leis específicas, como é o caso da concessão de serviço público e também, nesse caso, já citada a Lei 8.987, da parceria público-privada, a 11.879. A segunda diferença que eu vi entre um e outro é que na concorrência podem ser usados os critérios de julgamentos das propostas de lei, da Lei 14.133, exceto no maior lance, que é próprio do leilão, né? E a terceira seria aquela diferenciação entre a terceira diferença entre o pregoeiro e o agente da contratação, né? Como eu disse, um ponto que também pode gerar discussão é se a Lei 14.133 modificou ou absorveu essa concorrência da 866/93. Eu entendo, parece para mim, pela análise que eu fiz, que são distintas, sendo que o procedimento desta nova, ela é próxima do pregão, sendo semelhante ao da então Lei 12.462, e da qual ela absorveu vários institutos do RDCP, dentre outros, como a fase recursal única, a contratação integrada, dentre outras. Então, como eu disse e repito, muitas discussões já começam e algumas delas já estão chegando aos tribunais locais e regionais, e eu já tive um caso que estou analisando no STJ, né? Então, eu compreendi, resumidamente, que o cabimento desta lei nova está atrelado à natureza do objeto e às circunstâncias do mercado, ou seja, há mais materialidade, né? É importante também anotar que ela trouxe a modalidade
do diálogo competitivo, que eu acho que vai ser muito importante no campo da tecnologia, da informação, da inteligência artificial, porque é aquele, como o nome diz, diálogo, a administração vai conversando com cada um dos proponentes, sem um saber que é o que o outro está conversando com a administração. E, ao final de um prazo, a administração escolhe qual daquelas propostas atende mais os anseios daquele serviço público para que ele seja adequado e eficiente. Então, poderíamos falar também da contratação sem licitação, autorizada pelo artigo 3º, na realidade, uma situação de não incidência do microsistema normativo das contratações públicas, que foi trazida, é novidade, com essa expressão da Lei 14.133, e não uma hipótese de contratação direta sem licitação, que estão tratadas lá no artigo 72, ao contrário daquilo que falei inicialmente, que está no artigo 3º. Né? Enfim, a lei ela veio também dar um norte do sentido social. Eu vejo que ela quer que nós apliquemos aquele disposto no artigo 5º da Lei de Introdução à Legislação Civil Brasileira, quando diz que toda interpretação de um determinado texto normativo, ele tem que visar o princípio melhor para a sociedade, o aspecto social daquilo que está sendo apreciado. Então, são muitos e amplos os assuntos que nós poderíamos tratar, mas que em 10 minutos, que já estão terminando, já estou vendo que faltam 45. Eu acho, como eu disse, a professora Anastasia está aqui, acompanhou-me lá em Minas Gerais. Desde 98 eu sou juiz de vara de Fazenda Pública. Fui para o Tribunal de Minas como desembargador e atuei durante 20 anos na área de direito público. E agora estou no STJ, como diz o ministro Mauro, nós estamos na melhor turma do STJ, a segunda turma do direito público, para onde todos aqueles ministros do STJ vão gradualmente sendo promovidos. E eu tive a sorte, já cheguei lá, quem fiscalizava isso estava dormindo e eu cheguei direto na segunda turma. Mas o que eu vejo, que eu quero colocar aqui para reflexão, para os colegas da mesa e para todos que estão presentes, vejo também o desembargador Caetano Levi, colega por 20 anos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma alegria, que é o seguinte: eu sempre notei que o mais importante para um processo é sempre a peça inicial. No crime, é a denúncia. Se ela vier inepta, não adianta. Lá na frente, isso vai repercutir erradamente. No civil, a petição inicial, o fato tem que estar descrito, tem que apontar as provas, senão a contestação vai desmontar. E eu vejo, no âmbito do poder público, agora, com o texto da lei, isso vai melhorar, é a minha esperança, é que aquele servidor mais simples, aquele que faz a análise técnica da necessidade de se abrir um certame, faz a análise técnica de uma aquisição qualquer ou uma entrega de um serviço público. Ele tem que estar atualizado no tempo, segundo as tecnologias que nós temos hoje. Eu falo isso porque estávamos no aeroporto agora, semana passada, de Belo Horizonte para Brasília, e a menina estava anotando à mão, no papel, os embarques, porque ela disse, o sistema é muito antigo e caiu. Eu precisei ir a Divinópolis num carro público, e quando nós passamos no primeiro pedágio, a menina teve que anotar à mão a placa do veículo oficial. Então, a sociedade não quer isso, a sociedade quer uma comodidade de não ficar tanto tempo naquela fila. Mas, para isso, é necessário, primeiro, bom senso daquele agente da administração que vai elaborar os requisitos e as exigências que serão inseridas no objeto, pode ser um edital, enfim, um edital de concurso, as exigências com a necessária previsão de tecnologia de informação para facilitar.
Claro que isso é preciso ter a próxima etapa, que é a etapa do custo. É preciso pensar no custo também, porque nós sabemos que o mundo é capitalista, nós estamos vivendo uma globalização e ninguém vai querer exercer um serviço público de boa qualidade, com tecnologia apropriada e atual, não recebendo por isso, né? Então, isso é necessário. E, a partir daí, acredito que nós teremos um Brasil com um cumprimento mais efetivo da Constituição, desses direitos fundamentais, de ir e vir, por exemplo, e outros que nós poderíamos citar, mas eu vejo como ponto essencial nessa questão da delegação dos serviços públicos, segundo essa premissa de avanços e recuos da globalização e as novas fronteiras, com transformações jurídicas, políticas, econômicas e socioambientais e digitais, muito importante que isso conste. E que haja uma interpretação até um pouco extensiva, porque a lei fala que nos procedimentos de engenharia, necessariamente haverá sustentabilidade prevista, né? E eu acredito que, como nós temos na Constituição uma inserção desse tipo de coisa, e hoje nós sabemos que a sustentabilidade é importante para o equilíbrio da preservação e do crescimento do país, acredito que também ela seja um fator importante. Me desculpe, já extrapolei o prazo em 3 ou 4 minutos, espero que tenha sido claro naquilo que eu pretendi trazer para a deliberação e como instigação a realmente um raciocínio mais atualizado de tudo. Estamos aqui com 2 ministros do Tribunal de Contas do Brasil, que, com certeza, trabalharão muito com essa lei, se já não estão trabalhando. Muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos a Vossa Excelência, ministro Afrânio Vilela. Ainda no âmbito público, passamos agora do órgão judicante superior para nossa Corte de Contas. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Benjamin Zimmermann. Bem, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui no Fórum de Lisboa, a convite da FGV, do IDP. Dizer que é um prazer partilhar essa mesa com o ministro Afrânio Vilela, do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, com o senhor Radamés Casseb, Diogo Oliveira, grande amigo, ex-ministro de Planejamento, Rafael Carneiro e o nosso moderador, Luiz Otávio Veríssimo. Também saúdo o nosso grande amigo, ministro Anastasia, que partilha comigo as sessões de quarta-feira, que lamentavelmente não poderemos participar hoje. Também saúdo a presença dos ministros Sebastião e Mauro Campbell, do STJ, uma grande honra. Dizer que o tema é concessões de serviços delegados. Na verdade, concessão é um contrato administrativo por meio do qual o Estado delega a um particular a prestação de um serviço público por sua conta e risco, geralmente permitindo a ele a cobrança de tarifa dos usuários do serviço público. Já não é mais uma questão política, nem de visão estratégica. A grande questão é que não há recursos públicos suficientes. O nosso ministro Diogo sabe isso, sentiu na carne exatamente a falta de recursos no orçamento para despesas discricionárias, ainda mais para despesas de infraestrutura. Não há recursos públicos suficientes. Hoje, o orçamento anual da Seguridade Social e Fiscal reserva 2% do orçamento para investimentos, do qual nem 1% é executado. Logo, não há alternativa senão delegar aos capitais privados, eficiência privada, a prestação de serviços públicos. Isso é feito, por força do artigo 175 da Constituição, através de uma licitação. Esses contratos de concessão são contratos de longo prazo, 25, 30, 35 anos, prorrogáveis, 70 anos, alguns chegam a 100 anos. E a grande questão é que são contratos complexos, imperfeitos, e há um grande mito que o direito administrativo não sabe lidar até hoje e não há como
estipular uma solução unívoca para essa questão. Como reequilibrar os contratos de concessão do ponto de vista econômico-financeiro, fazendo retornar a equação financeira ao momento inicial de assinatura do contrato. Ainda mais, como dizia o próprio ministro Anastasia na sua palestra de hoje, os 20 anos que correm hoje correm muito mais rápido que os 20 anos do passado. As transformações da realidade são muito mais aceleradas. Como manter as condições efetivas da proposta? Isso é um mito para o qual não há uma solução unívoca. O TCU tem jurisprudência, porque tem que resolver, óbvio, o TCU não pode deixar de se debruçar sobre uma questão concreta, e há muitas técnicas e métodos que, por exemplo, dizem respeito ao fato de que, quando uma empresa opera no prejuízo, quando a variação do seu custo de produção se torna superior ao lucro operacional da empresa, do BDI, da proposta vencedora, ela, nesse momento, surge um limiar para o reequilíbrio econômico-financeiro por fato imprevisível, usando a teoria da imprevisão. Mas essa é uma solução precária que serviu para contratos do DENIT, para variação de custo de produção de materiais betuminosos, não serve para outros contratos. Vejam que depois de 20 anos de contrato, quando uma empresa pede reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, como é que nós vamos reavaliar o custo de produção dela, que variou totalmente em relação àquele que ocorreu há 20 anos atrás. Daí, senhores, surge, e pelo pouco tempo que nós temos aqui, surge uma visão nova do direito administrativo, que na verdade não é tão nova. A Constituição brasileira fala, o Código de Processo Civil menciona, a Lei da Mediação de 2015 alude, a LINDB também alude, todas as leis de direito administrativo, de licitações e contratos, também na área de concessões, PPPs, aludem aos métodos consensuais de resolução de conflito. Isso deriva do fato de que não há uma solução única que o direito possa conceder àquela questão. É, portanto, absolutamente necessário, em alguns casos, para que os conflitos não sejam intermináveis, para que eles não se resolvam como só ia acontecer. No Brasil, há uma enorme dificuldade do Poder Judiciário de decidir no mérito sobre questões complexas, como é que eu estou referindo, e isso não é uma captis diminúcio ao Poder Judiciário. O TCU também não teria condições de fazê-lo, mesmo sendo uma corte especializada. Portanto, não se pode imaginar que o interesse público aponte no sentido da eternização dos conflitos. É preciso solucioná-los. E se não há uma solução unívoca, o método é a conciliação, a mediação, eventualmente a arbitragem, o dispute board, que é um comitê de resolução de disputas que pode ser criado em contratos administrativos. E vejam só, essa questão se torna ainda mais complexa com o advento, como disse bem o nosso ministro Afrânio Vilela, com o advento da Lei 14.133. Essa nova lei que cuida de licitações e contratos para obras públicas convencionais, com recursos públicos federais, abre um caminho extraordinário para a parceria público-privada. Cria institutos novos que nunca foram testados no mundo das licitações tradicionais. Então, nós temos remuneração variável, o contrato de eficiência, o contrato de fornecimento e prestação de serviço associado, o build-to-suit, que são, em verdade, contratos de concessão por meio do qual o Estado atrai capital privado e também atrai a eficiência privada na prestação de um serviço, na construção de uma obra. E o pagamento é feito a posteriori, para não só pagando o serviço, como incluindo uma parcela que vai amortizar e remunerar o capital que o particular investiu. Senhores, isso mostra uma atração extraordinária do mundo das licitações tradicionais com o mundo das concessões e permissões de serviços públicos. E hoje, a duração dos contratos da nova lei de 14.133 é de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 35 anos. Os senhores já conhecem algum contrato de 35 anos, contrato público convencional com recursos orçamentários, com 35 anos? Pois o contrato de eficiência tem esse prazo quando houver investimentos amortizáveis pelo particular. Isso significa que os contratos tradicionais terão um longo prazo, serão complexos,
serão imperfeitos, cada vez mais imperfeitos, e os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem se avolumar e devem se tornar cada vez mais complexos. E se alguém imaginar que é possível estabelecer um método unívoco para a resolução dessas questões, está, lamentavelmente, enganado, data máxima vênia. Portanto, o que surge de tudo que falo é a necessidade de nós apostarmos nos métodos consensuais de conflitos no âmbito dos contratos de concessão e mesmo no âmbito dos contratos de obras e de serviços de engenharia, dos contratos tradicionais, agora regidos pela Lei 14.133. A ministra Anastasia falou, e eu não posso também deixar de dizer que o TCU tem trilhado uma experiência inovadora que me parece, talvez, o que de mais importante eu tenha visto no Tribunal de Contas da União. Ministra Anastasia, há 30 anos, estou há 32 anos no Tribunal de Contas da União, e nós estamos conseguindo ter um sucesso extraordinário, questões que pareciam absolutamente tendentes a se eternizar, são resolvidas com uma rapidez extraordinária, em menos de 6 meses, num processo em que o tribunal atua como mediador técnico, sentando à mesa com os particulares, com o Ministério, com a agência reguladora, com as empresas, para buscar um termo de compromisso que resolva aquele conflito. É óbvio que nós estamos falando de uma negociação com a roupagem do direito público, é uma negociação diferente. Se eu sou locador e eu tenho um locatário e ele me pede para negociar, eu posso isentá-lo dos aluguéis. Esse é um problema meu. Claro que no direito público isso não pode ser feito. Pois convido a vocês a conhecerem as nossas decisões para verificar a tentativa que nós estamos fazendo de parametrizar as concessões recíprocas na mesa de negociações. Se uma empresa concede uma vantagem, nós temos que medir essa vantagem sob o prisma econômico-financeiro. O Estado concede uma vantagem, ela tem que ser medida. E o caráter recíproco, sinalagmático, tem que ser mantido. É óbvio que isso não é uma equação, não há como chegar ao valor de X, mas essa é uma tentativa, eu diria, extraordinária, num esforço radical do tribunal, sobre a presidência do nosso ministro Bruno Dantas, que está levando, eu diria, a um novo patamar a ideia de consensualidade. Eu já pesquisei a ideia de consensualidade bastante e, honestamente, acho que o tribunal está dando um salto à frente. Eu convido, óbvio, não teria a menor... Fui relator de 4 processos, são relativamente complexos, mexem com o que a gente acha que são os pilares do direito administrativo tradicional, o princípio da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, quanto podemos dispor do interesse público, quanto o Estado pode ceder. Aventamos a ideia do risco jurisdicional, ou seja, o fato de que, se o litígio for judicializado, há uma enorme probabilidade do Estado perder. Avaliamos cenários, tentamos avaliar, do ponto de vista probabilístico, quais são as vantagens e desvantagens daquele termo de compromisso diante dos vários cenários, para que possamos apontar uma solução que seja tida como conveniente num determinado cenário. Era isso que eu tinha a falar, mostrar esse esforço do tribunal, na ideia de dotar o Estado brasileiro e o ambiente de negócios brasileiro na área de infraestrutura, que é, na verdade, a área em que podemos captar os capitais privados, inclusive internacionais. Eles não virão sem segurança jurídica, sem perceberem que há um caminho para a resolução de litígios. Me parece que esse é, obviamente, um caminho que deve ser trilhado por todos nós. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Benjamin. Pedir escusas aqui para só fazer um parênteses. Como moderador, nós acompanhamos o rito, mas não necessariamente coadunamos com o tempo do relógio, não, porque também nos impõe um limite aí de ser audiência do debate. Então, seguindo aqui o debate, passo a palavra ao senhor Diogo Oliveira, que traz um pouco da experiência a mais do Ministério e agora como representante aí à frente da Associação Nacional da Confederação de Seguradoras.
Ok. Obrigado, Luiz. Me permitam cumprimentar coletivamente aqui todas as autoridades presentes à mesa e presentes na audiência, em nome do ministro Benjamin Zinler, grande amigo, companheiro de muitos debates em bem do serviço público. E em benefício do tempo aqui, eu vou tentar ser bastante objetivo na minha fala. Primeiro, eu acho importante notar que o Brasil, hoje, implementa o maior programa de concessões do mundo. Maior em número de obras, maior em volume de investimento. Também é importante notar que, apesar de alguns problemas, é um programa extremamente bem exitoso. É um programa que tem um número muito pequeno de distratos e um volume de execução financeira, né, muito elevado. E é também muito exitoso na qualidade do serviço que é prestado. Eu acho que todos reconhecem que os serviços concedidos no Brasil, né, em geral, representam um ganho de qualidade muito grande. Né? E, a propósito, acho que o ministro Mauro Campos, eu estava no mesmo voo que eu, né? Ele não, mas eu tive que ficar na fila 2 horas para passar no aeroporto, e eu vi, né, como os nossos aeroportos, por exemplo, estão muito bem no Brasil, né, e são aeroportos concedidos. Mas é evidente que há muitas questões que merecem avanço, e o ministro Zinler foi muito preciso ao apontar a dificuldade de implementação desses contratos, não só pela, né, natural incompletude dos contratos, mas principalmente pelo tempo e pela velocidade das mudanças que nós estamos vivendo, né, no mundo moderno. Então, as coisas mudam muito rápido. E eu acho muito importante salientar essa questão dos mecanismos de solução de controvérsia. Né? Os contratos mais antigos, né, foram realizados numa época em que nem se discutia essa hipótese. Né? E hoje eu acho com muita alegria ver o tribunal caminhando para esse trilho. Eu acho que tem muitos projetos ainda, né, com dificuldades de reequilíbrio por conta da pandemia. Isso tudo, né, cria um caldeirão aí que somente através da mediação, somente através da busca de negociação, de entendimento, é que a gente vai resolver e continuar esse projeto, que eu acho que é um projeto extremamente exitoso e uma contribuição muito grande para o país. E, naturalmente, nas concessões, o seguro desempenha um papel muito importante. Eu faço aqui um pequeno parênteses para falar com otimismo sobre o desenvolvimento seguro no Brasil. O setor tem crescido a uma taxa de mais de 10% ao ano já há vários anos. O setor hoje representa mais de 6% do PIB. Né? Tem reservas técnicas, né, que representam 26% da dívida pública brasileira, são mais de 2 trilhões de reais em reservas técnicas. E tem implementado uma ampla gama de produtos muito modernos, e uma parte grande desses produtos dizem respeito à implementação de obras de concessão, de obras públicas com recursos públicos, né, que é a modalidade do seguro-garantia, do seguro de risco de engenharia, né, e de toda uma gama de seguros que são necessários para implementar uma obra, principalmente uma obra de concessão, que normalmente conta com financiamento de terceiros, com acesso a recursos do mercado de capitais. Então, toda essa estrutura só funciona se você tiver uma boa estrutura de seguros por trás dela, para que essa engenharia financeira tenha confiança nas coisas. Então, há toda uma sequência. O banco precisa ter confiança de que a empresa contratada tem condições de construir a obra, o subcontratado precisa mostrar para a empresa contratante que tem condições de executar a obra, e os riscos e percalços ao longo do caminho dessas obras precisam ter também uma cobertura de seguro. Então, chama a atenção, né, às vezes a gente faz um trabalho muito bem feito, ministro, e ninguém nem percebe. Então, acho que a indústria de seguros no Brasil tem feito um trabalho muito bem feito,
né, na implementação do programa de concessões, e isso acaba ficando meio desapercebido de que tem uma maquininha ali que está funcionando direitinho e ninguém nem se lembrou que ela estava lá. Mas nós temos, nesse momento, algumas oportunidades importantes de ampliação da atuação do seguro para o desenvolvimento da infraestrutura do Brasil. A primeira delas vem dos próprios contratos de concessão, que, a meu ver, precisam tratar melhor, especificar melhor e identificar melhor quais são os riscos cobertos, quais são os valores das coberturas requeridas, né, e quais são as condições de execução dessas coberturas. E eu digo isso, trago até um testemunho, né, quando começou a pandemia, várias agências reguladoras, né, questionaram, né, os concessionários se o seguro que o contrato de concessões ele prevê, né, que o concessionário, né, deposite uma apólice de seguro junto ao governo. E as agências perguntaram para os concessionários se aquele seguro cobria a pandemia. Além, claro, de ser bastante óbvio que nenhum contrato, né, civil cobre riscos, né, catastróficos, como uma pandemia, ato do príncipe, assim por diante. Naturalmente, os contratos de seguro não cobriam. Mas o que me surpreendeu à época foi que a agência não tinha conhecimento de qual era o seguro que eles tinham pedido para ser contratado. Então, havia ali, claramente, uma falha, né, uma falta de compreensão, de conhecimento do produto, do instrumento que estava sendo exigido e que, portanto, né, havia uma dúvida se cobria ou não cobria a pandemia. Mas isso vai além. Em muitas outras circunstâncias, nós temos enfrentado que os contratos, né, os certames, eles são desenvolvidos falando de uma maneira muito singela sobre os seguros, né, dentro daquele contrato, dentro daquela obra. E nós temos feito um trabalho, né, ministra Anastasia, junto às agências, para desenvolver melhor a especificação desses contratos seguros. Porque agora, no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós vimos a importância do seguro para as obras também, né, não só para todos os outros riscos da sociedade, mas, no caso das obras também, várias infraestruturas ali tinham cobertura de seguro e várias não tinham. Então, a gente vai ver nessa crise exatamente a separação entre aquelas empresas que contrataram adequadamente coberturas de seguro, vão conseguir reconstruir rapidamente a sua infraestrutura e retomar a concessão do serviço, e outros que não tinham, certamente vão ter mais dificuldade. Então, eu chamo a atenção, então, para a necessidade de se aprofundar nos contratos de concessão e nos contratos de obra pública o uso dos seguros. E a nova lei de licitações, foi mencionada há pouco pelo ministro, tem também uma inovação importante sobre o seguro, que é a cláusula de step-in, né? Ela amplia o volume garantido pelo seguro, mas ela traz a cláusula de step-in, que significa que, se a empresa não conseguir, né, dar andamento à obra, ou se não conseguir manter dentro da qualidade exigida, se não conseguir fazer isso dentro de um cronograma adequado, a seguradora tem a obrigação de indenizar o Estado pelo eventual prejuízo ou assumir e concluir aquela obra. Eu chamo a atenção disso por um outro motivo que também nos preocupa há muito tempo e nos preocupa muito, que é o problema das obras paralisadas. A época que eu estava no Ministério do Planejamento, talvez o ministro Zina se lembre, nós fizemos um levantamento dessas obras paralisadas, que eu fui recuperar agora recentemente, eram 7.400 obras naquela época. Agora, recentemente, o tribunal divulgou um relatório com 8.600 obras paralisadas. Mas, naquela feita, nós fizemos uma análise aprofundada das obras para entender os motivos que levaram à paralisação dessas obras. 40% das obras tinham sido abandonadas pelas empresas. 30% das obras tinham problemas técnicos graves. O projeto não era adequado, digamos, o desenho que se tinha feito não comportava né, o tipo de serviço que se desejava. Então, você tinha problemas técnicos em 30% dessas obras.
15% tinham problemas orçamentários, ou seja, o governo não tinha o dinheiro para dar continuidade da obra, a obra parou, atrasou, não tem problema. E 15% tinham uma série de outros problemas, né, desapropriações que atrasavam, licenças ambientais que não saíam, etc., etc. Né? Então, grosso modo, o seguro garantia poderia solucionar 70% dos problemas, que são esses problemas da empresa e os problemas técnicos. Por quê? Porque a seguradora não vai oferecer o seguro para uma obra que não tem projeto. É uma obra cujo projeto é impreciso, é um projeto elaborado, eventualmente, por uma equipe que não está qualificada, né? Então, tem todo um trabalho que a seguradora faz de avaliação técnica do projeto, da obra, do cronograma, dos recursos financeiros necessários, que vão auxiliar o Estado para que as obras realmente tenham continuidade e sejam concluídas minimamente dentro do cronograma e, em especial, com a qualidade necessária. Porque muito se fala das obras paralisadas, mas não se fala muito da qualidade das obras que, às vezes, foram concluídas, mas que deixam muito a desejar ao longo de todo o país. Então, eu acredito que a nova lei de licitações está trazendo também essa inovação em relação aos seguros, que vão criar uma nova experiência de relacionamento do Estado com a execução de obras públicas. E, a propósito, não é nada muito inovador, nem diferente do que se pratica em todos os países desenvolvidos do mundo. No mundo inteiro, as obras, né, públicas têm seguro, né, normalmente de 100% do valor da obra, né, e esse processo de qualidade das obras que a gente vê em outros países tem uma contribuição importante do fato de que a seguradora está ali também olhando, porque ela é responsável. O custo é dela. Se der problema na obra, ela vai ter que pagar. Então, ela passa a ser, nesse sentido, um sócio do Estado, né, no desejo de que a obra seja bem concluída e que tenha boa qualidade. Bom, Luiz, obrigado pelo espaço. Obrigado a todos pela paciência. Obrigado, senhor Diogo Oliveira. Passamos agora a palavra ao doutor Rafael Carneiro, advogado com atuação internacional e trajetória acadêmica dedicada ao tema. Bom, muito boa tarde a todos. Uma alegria e honra muito grande participar desse Fórum Jurídico de Lisboa, tão qualificado e já tradicional. A alegria e honra que são potencializadas ao me ver ao lado de autoridades que tanto contribuem para o desenvolvimento do país no desempenho de suas funções públicas. E essa alegria e honra são ainda reforçadas ao ver a plateia. Sintam-se todos cumprimentados, na pessoa do ministro Mauro Campbell. Eu, sinceramente, ministro, acho que erraram na definição dos lugares. Era para eu estar lhe escutando e não o contrário. Bom, o tema que nos une aqui hoje, concessão de serviços delegados, é um tema de extrema importância. O Instituto da Concessão foi uma das mais exitosas soluções administrativas já encontradas, concebidas para que o poder público possa atingir as suas finalidades com êxito, com eficiência e com redução de custos. Esse Instituto da Concessão, ele envolve paradigmas relevantes, como, por exemplo, a definição de modelo de Estado e o impacto do modelo de Estado no desenvolvimento de cada país. Também envolve a necessária aproximação dos atores públicos e privados para a realização das políticas públicas. E todo o sucesso do Instituto da Concessão pode ser verificado não apenas na doutrina jurídica, como na própria realidade institucional dos gestores públicos, dos órgãos de controle, a demonstrar a relevância do tema. A provocação que eu gostaria de apresentar para vocês de forma muito rápida é uma reconfiguração do poder estatal que eu vejo hoje
no que se refere às concessões, saindo de um papel de apenas indutor contratual, sob a perspectiva econômica-financeira, e caminhando para um protagonismo na transição modal das concessões, na busca de sustentabilidade e de uma economia verde. Me parece que essa realidade, ou esse desafio atual, podemos encontrar não apenas no Brasil, Portugal, como em vários outros países. E para essa minha provocação se tornar um pouco mais concreta, eu acho válido separar minha reflexão em 3 eixos. O primeiro eixo é de um resgate do processo de desestatização vivenciado pelo Brasil desde a década de 90. Processo esse legitimado pela Constituição, artigo 175, e depois exigido pelo artigo 37 da Constituição, com a emenda do ano de 98, referente ao princípio da eficiência, e um processo em que várias leis caminharam nessa direção, de forma unidirecional, eu diria, para reduzir custos e estimular a qualidade e eficiência. E aí temos a lei da desestatização, lei das licitações, lei das concessões, lei das PPPs, nova lei de licitações. Todo esse arcabouço legal buscou estimular as concessões a partir de uma indução do poder público em relação aos contratos administrativos. E me parece que hoje, e aí já saindo dessa análise muito curta, mas histórica, me parece que hoje a realidade político-administrativa e as exigências globais não caminham apenas nessa indução de contratos voltados ao financiamento, ao estímulo de crédito das concessões. E, para exemplificar isso, o novo PAC pode ser um importante ilustrativo. Programa de Aceleração do Crescimento, surgido em 2007 como um programa essencialmente de financiamento, de investimento, buscou superar os gargalos da infraestrutura com concessões no setor de logística, energia, transporte, e com medidas essencialmente de estímulo de crédito e de financiamento. O PAC 1 de 2007 a 2010 e o PAC 2 de 2011 a 2014 buscaram maximizar investimentos públicos e minimizar a atuação direta do Estado. Já o novo PAC do ano passado, 2023, que envolve cerca de 1,7 trilhão de reais, mais ou menos 300 bilhões de euros, de uma relevância muito significativa, busca não só induzir economicamente as concessões públicas, mas estimular uma transição ecológica, busca estimular a economia verde, a sustentabilidade. E quando a gente olha para os novos eixos estruturantes do novo PAC, que muito se assemelham aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, a gente identifica exatamente essa mudança ou essa requalificação do poder estatal nos contratos de concessão. O foco agora não é apenas estimular investimento, mas também induzir ou estimular um desenvolvimento ecologicamente sustentável. E esse plus
ecológico, vamos assim dizer, que essa caminhada do Instituto da Concessão vem apresentando no mundo, em especial no Brasil, relacionado ao PAC, parece exigir que a gente se separe ou se distancie de uma armadilha interpretativa tradicional de um Estado mínimo, um nada, ou de um Estado máximo, o tudo. E lembrando Aristóteles, ministro Afrânio, o caminho do meio parece realmente ser a melhor solução hoje. Ou seja, pensar a atuação estatal nas concessões de uma maneira em que ele estimule investimentos, mas ele também transforme efetivamente a nossa economia para os desafios atuais de sustentabilidade e economia verde. Bom, essas eram as provocações iniciais. Muito obrigado. Obrigado. Na oportunidade de cumprimento, excelentíssimo senhor Corregedor Nacional da Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Passo agora a palavra ao senhor Leandro Marim, vice-presidente da EGEA, hoje a líder de operação em saneamento privado no país. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Agradecendo já ao IDP e à FGV pelo convite de poder estar aqui contribuindo com o debate e apresentando um pouco do ângulo de um operador privado de infraestrutura no Brasil, ministro Benjamin Ki, que tem uma crença de que as instituições brasileiras e o arcabouço regulatório brasileiro é mais do que suficiente para dar a tão evocada segurança jurídica, né, que de fato é muito necessária, e já também dando um depoimento de que o nosso judiciário, assim como as cortes de contas, sempre que instadas a se manifestar sobre a segurança jurídica dos contratos, tem comparecido e, num depoimento nosso pessoal, privilegiado essa segurança jurídica e confirmado que, de fato, os contratos precisam ser respeitados, são válidos e tudo que estão ali, tanto as suas obrigações como os seus direitos, precisam ser, então, respeitados, né? Então, dando esse depoimento inicial, queria contar um pouco sobre a EGEA, o que ela faz. A EGEA é uma empresa privada, capital nacional, né, que opera concessões de saneamento Brasil afora. A gente já está em mais de 500 cidades no Brasil, atende mais ou menos 32 milhões de pessoas nos nossos sistemas de saneamento, em 15 estados da federação. E ela é uma empresa relativamente recente, embora os grupos empresariais que a compõem tenham uma história mais longa, mais longeva, mas é uma empresa que nasce em 2010 com a crença de que o saneamento brasileiro ia precisar ser enfrentado, o enorme déficit de atendimento que remete a épocas medievais, né? Esse acho que é um outro debate que cabe a gente fazer, cabe um seminário desse só para discutir como nós, como sociedade, nos permitimos conviver com essa tragédia sanitária que é o déficit de saneamento no Brasil. Então, uns falam que porque é uma obra enterrada não dá voto, enfim, podemos aqui discutir várias causas, e não é uma só, com certeza, né? O avião nunca cai por uma única causa, quer dizer, aliás, a quantidade de pessoas que são internadas por doenças veiculadas hidricamente no Brasil remonta à ordem de dezenas de milhares de pessoas todo ano. Alguns milhares de pessoas morrem em decorrência dessas doenças. Então, é uma tragédia enorme e um déficit enorme, mas também, obviamente, uma oportunidade de contribuir para a solução desse problema. Então, a EGEA nasce ali em 2010 com essa visão de que o saneamento ia precisar ser enfrentado, né? E precisaria, então, o capital privado como complementariedade ao poder público nessa jornada, que mais tarde veio a ser discutida com mais luz, né, com uma grande ambição da sociedade brasileira, que é o marco do saneamento, onde, então, metas claras foram estabelecidas no saneamento, né, que remetem que 90% da população deve ter acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotamento sanitário até 2033,
99% da população acesso aos sistemas de abastecimento de água. Essa discussão veio para a agenda política, para a agenda dos gestores, para a agenda da sociedade, de uma maneira geral, muito forte ali em 2020, né? No meio de uma pandemia. Quer dizer, foi uma coisa muito emblemática. Nós que somos do setor nos surpreendemos com aquela discussão no Congresso Nacional, no momento daquele, né? Uma pandemia que assolava o mundo, mas o saneamento veio para a pauta, veio com força e impõe, então, uma grande ambição. Precisamos levar esse acesso a esse serviço a um número substancialmente maior de pessoas do que ele tem hoje. Então, a EGEA vem, desde então, se apresentando como uma alternativa a esses processos, né? E que eu acho que a boa notícia é o capital privado tem muito interesse pelo saneamento, pela infraestrutura do Brasil, de uma maneira geral, mas especialmente pelo saneamento. Não faltam ofertas de investidores querendo entender melhor, tanto nacionais como estrangeiros também, o que são projetos de infraestrutura no saneamento do Brasil, como é que eles se dão, e a gente tem recebido, sim, aportes substanciais para poder fundear os nossos programas de investimento do capital privado mundo afora. Então, acho que essa é a boa notícia, mas claro que, para isso acontecer, o ministro já falou, e também já foi citado aqui pela mesa, quer dizer, precisa haver uma robustez, um contrato de concessão, né, que nasce de uma modelagem, né, e aí o BNDES cumpriu um papel muito importante nos últimos anos, como sendo uma grande fábrica de projetos de infraestrutura no Brasil, especialmente de saneamento. O saneamento deu um salto no Brasil, muito fruto do trabalho de modelagens desses projetos, que são complexos, mas que são um nascedouro, por exemplo, de futuras e eventuais disputas. Quer dizer, se essa modelagem não for clara, né, não for capaz de alocar claramente os riscos ao poder público, à iniciativa privada, dentro dessa relação, que é de longuíssimo prazo, né, como o ministro falou, de 35 anos, 40 anos, é uma relação que muda ao longo do tempo, a sociedade muda, o contrato precisa ter, e a lei traz essa condição, precisa ter essa condição de se adaptar a esse longo decurso de tempo que vai se passando, e os mecanismos precisam ser capazes de se adaptarem. Mas não sem uma base sólida, uma modelagem clara, uma matriz de riscos consistente, de uma forma que se possa, nas discussões de reequilíbrios e nas discussões de obrigações cumpridas ou não cumpridas, e principalmente nas metas de atendimento, que são o grande recheio de um contrato de concessão, né? São as metas, quais são as obrigações, quais são os objetivos que aquele contrato de concessão se destina. Isso precisa estar muito claro, e para que isso possa ser, então, licitado, né, uma licitação pública, é um serviço delegado para a iniciativa privada, mas continua sendo um serviço público. Essa licitação, ela precisa ser transparente. A gente defende, ministro, que cláusulas como técnica e preço, no caso de uma concessão, não se aplicam, não se deva lançar mão de técnica e preço, que é uma modalidade, né, de licitação, onde você escolhe um combinado, o vencedor é escolhido entre um combinado de melhor preço com a melhor proposta técnica, que traz uma subjetividade ao processo. Então, a gente defende que, claro, uma vez cumprida as exigências jurídicas e econômicas, financeiras do edital de licitação, essa proposta seja, de preferência, menor preço, né? Existem várias concessões onde a modalidade que escolhe o vencedor é de maior outorga ao poder público, que é uma modalidade usada, mas que não beneficia, por exemplo, o usuário final, porque ele poderia estar recebendo um desconto na tarifa e não uma outorga ao poder público, que, claro, indiretamente vai voltar para a sociedade, mas, do ponto de vista daquele sistema, né, um maior desconto na tarifa seria a forma mais rápida de se prover a modicidade tarifária, que é um dos objetivos, né, de uma boa modelagem de concessão. Claro, então, a partir dessa licitação é celebrado esse contrato, e aí entra também em cena um outro ator muito relevante para o mercado de infraestrutura, que são as agências de regulação. E que boa parte, ministro, dos conflitos que a gente vê quando tem que acionar as cláusulas de solução de controvérsias dos contratos é por ausência de dizer como o regulador entra
nessa discussão. Quer dizer, você tem contratado, que normalmente é o poder público, o contratante é a concessionária, mas você tem um outro ator muito importante, que é a agência de regulação. E, normalmente, tanto os dispute boards como as cláusulas de arbitragem meio que desconhecem essa figura, chamam para a mesa só contratado e contratante, e deixam de fora um ator que é fundamental, né? Então, esse aprimoramento, eu acho que é super importante para que a gente traga para essa discussão, que normalmente, às vezes, a disputa é gerada no âmbito regulatório, né, também. Então, com isso tudo, esse contrato passa a ser um contrato, né, que tem condição, então, de implementar e receber esses investimentos para que os desafios da universalização dos sistemas, e aí eu estou falando aqui mais especificamente de água e esgotamento sanitário, mas saneamento também é resíduos sólidos urbanos, né, que é um outro problema enorme no Brasil, e drenagem também é um outro pilar do saneamento. Então, que possa, então, ter essa finalidade atendida, que são as metas de investimento, e que os investimentos sirvam, então, para que esses objetivos sejam alcançados. Esse talvez seja o maior desafio dos contratos de concessão, prover, no tempo que a lei exige essa universalização, mas há outros, né? E aí o exemplo do Rio Grande do Sul, agora com essas tragédias climáticas que se tem vivido, as seguradoras estão sendo um ator muito importante, Diogo, nessa discussão, porque, inclusive, para efeitos de discussão de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o seguro vai ser primeiro ouvido. Quer dizer, o que for segurável, obviamente, não entraria numa discussão de reequilíbrio contratual. Então, é fundamental, sim, super oportuna a tua fala aqui. E esse desafio climático, ele foi, vamos dizer, adicionado com mais intensidade agora recentemente nos horizontes das concessionárias, né? E precisam ser assim tratados também nas modelagens, porque as modelagens mais antigas, obviamente, essa preocupação era de menor grau, não era tão relevante como está sendo agora. Você tem eventos climáticos de estiagens severas no Amazonas, por exemplo. Imagina, ministro Afani, explicar para um investidor internacional que eu estou tendo seca na Amazônia. Difícil até para a gente entender isso, mas aconteceu esse ano agora. E no Rio Grande do Sul, não preciso nem dizer, a gente está lá também em 317 municípios, o drama que tem sido, e o saneamento cada vez mais importante, inclusive nesses momentos, né? Nesses momentos do saneamento. Ter saneamento é super importante para que atravessemos essas crises com mais dignidade, com mais celeridade, inclusive. Então, já estou aqui estourando meu tempo, ministro, queria deixar essa reflexão e fechar para dizer o seguinte, quer dizer, a iniciativa privada, a gente não entende que ela seja melhor, nem pior do que empresas estatais, mas sim uma complementariedade que traz, principalmente, agilidade nas tomadas de decisão. Acho que esse é o grande ativo, além da capacidade financeira, obviamente, né? Mas o grande ativo de uma empresa privada é ter agilidade para contratar, para descontratar, para tomar decisões, e isso torna o sistema mais rápido, mais eficiente e mais prestativo do ponto de vista do serviço público, que é a finalidade de qualquer concessão. Obrigado a todos. Agradeço, senhor Leandro Marim, bem como reitero os cumprimentos e os agradecimentos aos outros debatedores. Pedir licença aqui ao tempo, finalmente, para cumprimentar a organização do evento, que conseguiu, num tema dessa dimensão, reunir e abarcar vozes eloquentes nas várias camadas de complexidade. Temos aqui o órgão judiciário representado, o Tribunal de Contas, representação associativa, a advocacia e ponta privada operadora. E desejar a todos uma boa tarde e uma continuidade de fórum.